Ontem à noite nós trouxemos uma palavra, lemos, na verdade, uma palavra, eu quero trazê-la de novo, que é Atos 8, versículo 9. E está escrito assim: um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante. E todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhados grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: deem-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte, nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Simão, o homem conhecido como grande poder. O homem aprendeu a fazer mágica, na verdade fazer truque, Fazia aqui uma coisa, fazia outra. E o propósito da vida do Simão era chamar a atenção para si. Olha quem eu sou, olha o que eu posso fazer, olha os encantamentos que eu tenho aqui comigo. E assim ele atraía a atenção das pessoas. Assim ele fazia com que as pessoas ficassem em torno dele. E por muito tempo foi assim. Não sei quanto tempo, mas a Bíblia diz que ele era conhecido como grande poder. Ou seja, se ele já era conhecido, isso já acontecia há algum tempo.
Aconteceu que no lugar onde ele estava, lá em Samaria, o Filipe pregou o evangelho. E onde a bispa sempre fala uma coisa, onde há o evangelho, há mudança. Onde tem o evangelho de Jesus, há mudança. E o que ele começou a ver? Ele começou a ver gente sendo curada, ele começou a ver milagres no meio do povo. Gente que estava presa emocionalmente, presa espiritualmente, presa, né, numa doença, numa muleta, num lugar do qual não conseguia se mover, na cegueira física ou mesmo espiritual. Ele começou a ver essas pessoas sendo livres. E aquilo, né, surpreendeu aquele homem. Ele que costumava surpreender com seus truques, foi surpreendido. E quando ele foi surpreendido, aquilo o arrastou. Ele quis mais. Ele quis saber mais, ver mais, aprender mais. E ele foi atrás, junto com aquelas pessoas que também, né, estavam se convertendo e começaram a seguir, né, o caminho. E na época esse povo costumava, como não é igual hoje, né, nós já nascemos num ambiente cristão. O Brasil é cristão. Então, na época, como acontece até hoje em lugares que não é o cristianismo, né, a religião oficial do país, as pessoas se juntam, porque elas não querem mais, né? Isso é uma coisa muito estranha e precisa ser falado também. O Brasil, as pessoas não querem o cristão raiz. Eu falo, hoje o que tem de igreja, que o povo quer, sabe, esse cristão que parece o mundo. Desde a igreja, o jeito que a igreja é, o jeito que a igreja está, é o jeito que está pintada, o que tem, as imagens, a cultura, né, que você vê no corpo das pessoas, que você vê nas vestimentas, que você vê na maneira de falar. Até na vida, como se cumpre na vida secular das pessoas. Enquanto em qualquer lugar do mundo onde não haja a palavra, o evangelho, e a gente vê desde Cristo, desde a igreja primitiva, as pessoas, elas queriam, não, eu não quero mais esse mundo, eu não quero mais essa vida, eu não quero mais esses lugares, eu não quero mais essas práticas, eu quero estar do lado de quem fala de Cristo, eu quero estar do lado de quem tem o Espírito Santo. Eu quero estar num lugar onde as pessoas cantam louvores, onde as pessoas, elas, né, falem esse idioma, essa língua. E eu não estou falando a língua dos anjos, estou falando a língua da palavra de Deus. Né, a gente vê aqui no livro de Atos mesmo, encorajem-se, né, alegrem-se uns aos outros, encorajem-se cantando hinos de louvores, com palavras, né, boas palavras. E a igreja era assim. Então você via aquele grupo, tanto que não era difícil de você pegar, né, como tantos foram pegos, porque eles estavam em grupos. E o que atraía esses grupos? Esses grupos eram atraídos pela fé. Por isso que não dá para entender uma pessoa que ela tenha a oportunidade de estar na igreja, de ouvir a palavra, de estar no culto, de fazer qualquer coisa, sabe, em comunhão, a comunhão espiritual e a comunhão física também, com pessoas da mesma fé, de servir a Cristo de alguma maneira, e cada um tem um dom, um talento, um chamado, uma capacidade, uma condição para servir a Deus. E a gente vê as pessoas hoje não aproveitando isso, não valorizando isso. Até o Simão, quando teve a oportunidade, acompanhou os novos convertidos de Samaria, aquela que se tornou a igreja de Samaria, né? Os convertidos que acabavam
né, andando juntos ali, né, não queriam mais aquela antiga vida. Olha o impacto que tem o evangelho na vida de uma pessoa. E isso não era lá atrás, isso é até hoje. O evangelho ele impacta, onde chega o evangelho, muda. Muda o ambiente, muda a mentalidade das pessoas. Paulo falou muito disso. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não aceita, não. Você não pode mais ser aquela mesma pessoa, ter aquela mesma postura, o mesmo comportamento. Não pode. Então, aí nós vemos um Simão que, a princípio, seguiu o movimento, né? Acompanhou o movimento. Se você perguntar, mas ele se converteu ou não se converteu? Ele quis. Ele quis aquela novidade. Porque para quem não conhece, a princípio o evangelho ele é novidade. Ele, no mínimo, traz esse renovo. Essa maneira da gente passar a ver a vida que antes não via. E ele quis aquilo. Olha esse movimento, olha o que as pessoas estão vivendo, curas, libertações, transformações. Olha as pessoas aí mudando de vida, eu quero acompanhar isso. Só que a gente vê que no Evangelho a pessoa ela não fica do jeito que ela chegou. Essa é uma pergunta que cada um aqui deve se fazer. De quando eu conheci a palavra, a minha vida mudou. Mudou quanto? A minha vida vem mudando, a minha mentalidade vem mudando. Eu estou crescendo. Imagina que quando a gente conhece verdadeiramente a palavra, é como se nós nascêssemos. Quando a gente nasce, a gente tem um tamanho. É ou não é? De lá para cá, espiritualmente, teu tamanho aumentou? Não físico, mas o tamanho daquele bebê na fé. Como é que eu meço o meu tamanho espiritual? Com as mudanças que tem na sua vida. E não são aquelas mudanças apenas que a gente já busca elas e, inclusive, persegue elas no mundo. Tipo, quem não quer sair da pobreza material para a riqueza material? O ímpio não quer isso também? O ímpio não corre atrás disso lá fora? Trabalha, vai, faz curso, faz faculdade. Se tiver oportunidade, né, da promoção, vai agarrar a oportunidade da promoção. Não é assim? Então, essa não é uma maneira apenas da gente ver o nosso crescimento espiritual. Mas a maneira é os valores. Então, antes, eu queria chamar a atenção das pessoas para mim. Eu queria a atenção das pessoas e eu usava a atenção das pessoas, a atenção que elas me davam, para tirar vantagem, para tirar proveito disso. No caso do Simão, ele mantinha as pessoas ali. Eu sempre comparo, quem já foi sabe disso, né? Eu sempre comparo o Simão com aqueles rapazes que ficam lá na região da Praça da Sé, que você passa lá, tem um monte de gente, tem centenas de pessoas em volta deles ali. Eles geralmente colocam uma cobrinha, né? Jogam um lenço em cima daquela cobrinha, e aí você passa ali do lado e tem uma cobrinha ali que fica mexendo na cabeça,
e ele fica ali, ele te prende ali um tempo. Você fica ali olhando aquilo ali, o que vai acontecer com essa cobra, né? Óbvio que não é uma cobra de verdade, né? Mas é sei lá o que é aquilo ali, né? Mas é uma cobra com um lenço em cima. Ele fica falando e vai chegando um e outro, daqui a pouco fecha uma roda, aí o povo já começa assim, a apertar na roda para todo mundo conseguir ver, ele vai falando, vai falando, vai falando. Ele te prende ali 5 minutos, 10 minutos, quando ele vê que o povo começa já perceber que ele está enrolando, aí ele fala o que é de verdade. Ele vai te vender o óleo, a pomada de óleo de peixe, né? Que começa com R$150, porque cura de unha encravada até HIV. Pessoa, se ela passar aquela pomada ali, chama passa a pomada, você está sentindo do outro lado, eu tô tal. Aí o cara já tira dinheiro, já paga, ali não quer nem saber o preço, deve ser combinado, né? No final era só aquilo, né? Era só aquilo. Chamou a atenção das pessoas ali, prendeu a atenção das pessoas e para vender o que ele quer, para vender. Enfim, a última vez, né, que eu vi isso tem anos, hein? Não tinha pandemia na época ainda, quer dizer, né, o preço era outro. Começava, eu acho que era, eu não lembro, 150 ou R$120 a pomadinha lá, terminava em R$5. Imagina o tanto que é boa. Imagina o tanto que é boa. Começava em 120, por quê? Quem paga 120 é lucro. E não, mas agora eu faço 100, agora é 90. Se tiver 50 aí, leva também, vai descendo. Até que vai sobrando por R$5 entrega. Isso ninguém me contou, eu vi. E tem tanta gente que faz isso. É o vídeo. É o vídeo que a pessoa faz, te prende, vou te ensinar como faz tal coisa, vou te ensinar como ficar rico, vou te ensinar como fazer o melhor filé, vou te ensinar agora como você perde peso em tanto tempo, vou te dar o segredo da sua pele ficar uma seda, enfim. Você vai dizer, está errado? Não está errado, cada um tem que fazer o que acredita para sobreviver, para ter seus resultados. Mas aqui eu estou falando da coisa mais importante do mundo, do Evangelho. Eu estou falando de uma ascensão, de um crescimento que alguns têm aberto mão por coisas seculares. Estão trocando o Evangelho de verdade. Porque o Evangelho, se você não pedir nada, o Evangelho muda a sua vida. Se você viver a palavra de Deus e não pedir nada, não fizer orações buscando, o Evangelho em si muda a sua vida. Onde tem o Evangelho, tem o poder de Deus, o verdadeiro poder de Deus. Não esse poder de Deus aqui que o Simão era chamado. Porque há coisas acontecendo ali que antes não aconteciam. Porque a ocupação daquele ambiente é diferente. Aquele território ele passa a fazer parte de um domínio, né, de Deus. O Espírito de Deus vai estar ali. A palavra de Deus está sendo declarada ali. Nós já vimos aqui, né, teve o culto que a gente viu aquela matéria, aquela reportagem, que aquele cientista japonês fez uma experiência colocando água, né? Ele falava com a água e a água que ele falava mal, ela se comportou de uma maneira, e a água que falava bem, eu não lembro se tinha alguma coisa na água, não lembro agora se era arroz que tinha na água, ou que tinha alguma coisa dentro da água. Arroz, né? E a experiência, todo dia alguém ia lá e, né, falava palavras boas, paz, alegria, felicidade. A mesma coisa, o mesmo tempo, o mesmo recipiente. O que mudava? As palavras que eram faladas.
aí colocou os dois, né? Os dois recipientes com arroz ali, o que tinha, e a diferença do resultado foi enorme. A diferença ali da condição foi enorme. Então, uma coisa que a gente já vê, a mudança na vida de uma pessoa é pela palavra. Porque uma pessoa que ouve a palavra, que recebe a palavra, ela não vai mais. E se quer saber uma mudança, você vê pela maneira da pessoa se comunicar, da pessoa falar. Se eu conheço a palavra, eu não vou falar, eu não vou mais deixar que pela minha boca passe qualquer coisa. Primeiro porque o que me domina, né, seja para o bem, seja para me refrear, é a palavra, é o temor de Deus. Então tem coisas que eu não quero mais saindo da minha boca. Está entendendo? Não quero mais saindo da minha boca, porque eu sei, Deus não está nisso. Determinada palavra que eu falar, Deus não está nisso aqui. Não é Deus quem me inspirou a falar. Não é Deus. Você já imaginou, você vem para o culto e você fica ouvindo aqui palavras aleatórias e... Você já imaginou? Vamos imaginar uma cena extrema aqui. Você vem 7 horas da manhã para a igreja, eu pego aqui, peço para o pessoal ligar aqui na Globo e colocar no telão e a gente ficar assistindo. Você já imaginou uma coisa dessa? Mas peraí, por que eu saí da minha casa, fui para lá para ficar ouvindo notícia? Não cabe isso dentro da igreja. Porque você vai se questionar, cadê a inspiração de Deus nisso? É ou não é? É Deus que está inspirando essas notícias? Hã? Peraí. Agora eu gostei. Por que aqui Deus não inspira e na sua casa inspira, será? É ou não é verdade? Que tem coisas que eu digo assim, se eu colocasse aqui no lugar do culto para a gente assistir, vamos lá, você vem para a igreja, é um tempo que você está passando num lugar, é ou não é? Você está passando aqui, vamos falar, você vai ficar 1 hora aqui hoje. Se eu colocasse aqui, eu não lembro mais qual que é o jornal que passa agora, mas tem um jornal, Bom Dia alguma coisa. Ou é São Paulo, ou é São Paulo do Estado, ou é o Brasil. Se você chegasse aqui e tivesse o Bom Dia, vamos falar, o Bom Dia Brasil passando, eu ia falar, não, hein? Isso aí não é inspirado por Deus, isso aí não vai me edificar. Por que então na minha casa edifica? Ah, é diferente. Aí esse é o erro. As pessoas terem uma vida no privado diferente do que elas têm na igreja. Elas terem uma vida dupla. E a intenção delas não estar alinhada com as ações. O Simão era assim. O Simão estava no meio daquele povo. Estava andando junto com aquele povo. E ele estava falando também, como aquele povo, de Jesus, dos milagres, do poder de Deus. Mas não era pelo propósito certo. Não era com aquela verdadeira intenção. A intenção de crescer em Deus. A intenção de avançar no crescimento. Não era. E o que acontece? A palavra faz isso. A palavra vai elevando o nosso nível. E eu lembro você que elevar o nosso nível não quer dizer ganhar mais dinheiro. Tem gente que ganha. Tem gente que nesse período que passa na igreja, a pessoa é destravada para essa área. Que uma vez me perguntaram, por que tem gente então, se não é esse o propósito de Deus, por que tem gente que chega na igreja e realmente fica rica, ganha dinheiro, prospera financeiramente? Porque ela ouviu aqui palavras que destravaram ela para essa área. Porque se uma pessoa pegar a palavra em si,
e ela tem alguns gatilhos espirituais que ela usa, como da liberalidade para com a obra, ela vai trazer para a vida dela assim um resultado, inclusive financeiro. Mas se ela ficar presa a isso, ela pode ficar rica, milionária e não ser salva. E terá valido a pena? Hã? Não vale a pena. Porque uma pessoa não fica rica financeiramente só na igreja. Tem ímpios também que ficam ricos, não tem? Tem ímpios que saem, vão atrás e vai perseguir. Tem a ver com isso. Agora, quantos que chegam no nível aqui de Pedro, de João, como a gente vê aqui, né? Homens que onde passavam, o que eles faziam, o que eles realizavam, tinha gente como Simão que queria pagar por aquilo. E com todo o dinheiro que tinha, não conseguiam pagar. Porque como disse, se eu não me engano, foi o Pedro, né, que falou para ele, foi Pedro, pereça com você o seu dinheiro. O dom de Deus não é comprado. Você pensa que você pode comprar o dom de Deus, mas você não pode. E esse é um pensamento que a gente precisa. Será que eu não estou limitando os meus valores a coisas que podem ser compradas, inclusive a minha comunhão, a minha suposta comunhão com Deus? Será que ela não está baseada nos resultados que eu posso ter? E não realmente no conhecimento dele, o conhecimento revelado dele, o quanto e qual a situação que ele pode me deixar confortável, a situação em que ele pode me deixar melhor. Eu vejo, né, e ontem ainda, eu estava orando aqui no altar e ainda foi essa direção que o Espírito Santo deu, e depois eu ouvi a própria pastora Mariana falando sobre isso, né? Sobre essa, vamos dizer assim, essa epidemia emocional que alguns cristãos ainda estão vivendo. E assim, gente que está viciada. E que está com muita dificuldade de se libertar do vício. E a pessoa precisa de uma casa de recuperação. E a casa de recuperação é aqui, tá? Eu vou te dizer como. Desde a eleição, segundo turno, houve como é que a gente vai dizer a palavra mais adequada? Houve uma frustração, né? A palavra seria uma frustração. Na maioria das pessoas, na maioria dos cristãos, houve uma frustração. Queria tal resultado, foi o contrário. Ok. Mas eu vou falar por nós, no domingo à noite, 8 e alguma coisa da noite, como não foi um culto marcado, eu nem lembro o horário que começou, se era 8h20 e pouco, não lembro. Estava aqui a bispa com uma palavra. Sim, essa página já foi virada. Certo? O Senhor escrevendo a nossa história, a história do povo de Deus. Deus escrevendo a história do Brasil, essa página, neste momento, ele fez assim, ó. Certo? Mas aí o que a gente está vendo? Vem uma palavra, repita comigo, de Deus. Palavra de Deus. A pessoa que está viciada, ela vai receber que aquilo ainda tem a ver com aquela pessoa que ela tinha uma identificação. Aquela pessoa que ela se identificou em várias coisas, em valores,
Muitas até no jeito de ser. E é verdade. Então, mas Deus está falando de algo muito maior do que uma pessoa. Deus está falando da sua igreja, Deus está falando dos planos dele. Deus falou já várias vezes de tempos difíceis, de situações complicadas, delicadas, mas falou de cuidado, livramento, vitória, falou de paz. Aí a pessoa, o que ela faz? Ela pega a palavra, ela joga alguns ingredientes dela, né? Ela bate até aquele ponto que é interessante, e aí ela mistura com mensagem, com áudios, com essas, né, teorias, e aí ela fica esperando. Então o que a gente está vendo aí? Você já reparou que de domingo da eleição para cá, cada tempo as pessoas estão vivendo um prazo? Vamos esperar 72 horas que aí vai acontecer alguma coisa. Nós vamos esperar agora até sábado que vai acontecer alguma coisa. Vamos esperar agora até segunda, agora vamos esperar até quarta, que foi ontem. Você está entendendo? Aí, e sempre tem alguém. Aí a hora que chega aquele prazo, chega mensagem de alguém que viu isso, alguém que tem contato, alguém que tem acesso, alguém que sabe, alguém que tem uma informação. Aí chega uma notícia de um vídeo de 2019, de 2018, de 2021, e aí as pessoas mandam como se fosse de hoje, como se fosse de agora. Primeiro, uma coisa que me preocupa: o ignorar a palavra de Deus que alguns cristãos estão fazendo. Ou seja, a palavra está tendo uma importância menor do que essas notícias. A palavra está tendo uma importância menor do que esses áudios, do que esses planos, do que esses métodos que podem ou vão ser usados. Ontem, eu não sabia disso. Eu não sabia. Mas eu fiquei sabendo ontem. Eu fiquei sabendo que teve gente que foi lá no Brasil inteiro, nos quartéis, mas ontem eu fiquei sabendo que tem gente que não saiu mais de lá. Que tem acampado lá, né? Está dormindo lá. Entendeu? Que fica direto e vai. E o povo leva comida e tal. E parte desse povo são cristãos. Cristãos com gente que está indo lá para orar, para, né? Enfim, vigiliar lá, passar a noite fria, noite, né? Às vezes está chovendo, ficar ali. E quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, puxa vida, que coisa, né? A gente ora, a gente busca, a gente jejua, mas a gente tem que entender que tem coisas que a gente não vai fazer na força do braço. A gente tem que ter aquela visão de Davi. Lembra de Davi? A bispa trouxe essa palavra aqui. Para quem estava aqui naquela semana, Davi teve um filho com Betseba que Deus, ele não quis que ficasse vivo. Lembra? O primeiro filho dele com Betseba não foi Salomão, foi esse outro menino. Nasceu, adoeceu, Davi foi para o jejum. Parou o reino, parou a vida dele. E foi lá e tal, e não sei o quê. E foi, ficou. Deus levou o menino. Quando ele ficou sabendo, qual foi a atitude de Davi? Ele estava ali ainda, jejuando, estava em jejum e estava orando. De repente ele ouviu 2 servos dele conversando ali. Nossa, como é que a gente vai falar para Davi agora? Nossa, e aí? Morreu o menino? Ai, meu Deus. O que vocês estão falando aí?
Fala, vai, pode falar. Morreu o menino, meu senhor. Morreu? Davi se levantou, foi tomar um banho, comeu, se perfumou e depois ainda foi ter um momento com a sua mulher. Primeira coisa que ele fez, ele se levantou. Aquela foi a vontade de Deus. Você acha que em algum momento aquela foi a vontade de Davi? Para ele estar do jeito que ele estava, fazendo o que ele estava fazendo, você acha que em algum momento, não, vamos lá, algum momento, você acha que ele quis que o menino morresse? Você acha que aquilo de alguma maneira supriu ele? Não. Mas quando ele viu que aquela foi a vontade de Deus, ele entendeu que aquilo era a vontade de Deus. Ele aceitou a vontade de Deus e ele seguiu a vida dele. E eu penso que algumas pessoas, não estou falando de generalizado, mas algumas pessoas precisam entender que tem pedidos que nós somos atendidos. Tem pedidos que não. Porque não tem a vontade de Deus ali. Deus não vai mudar a vontade dele para fazer a minha. Está entendendo? Não, mas Senhor, eu quero. Tá bom, é direito seu querer. Mas eu não tenho isso. Enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Eu irei até ela, mas ela não irá até mim. Nós continuamos orando pela nossa casa, pela nossa família. A casa firme ainda está aqui, nós estamos aqui, a casa firme ainda. Continuamos orando pelo Brasil, vamos continuar orando pelo Brasil, mas a gente precisa entender a nossa função em cada parte da vida. Em cada parte da vida. Espera aí, aqui, por exemplo, eu sou bem claro quando alguém vem falar comigo sobre esse assunto. Já tem dias. Quando alguém está, esses dias eu estive numa cidade do interior, no interior o pessoal ainda está mais, né? Como se diz, está mais... a palavra, o povo está mais sensível ainda do que aqui, né? O povo está mais sentido do que aqui. Falei, gente, é assim, cada um sabe o que fez. Cada um de nós sabe o que fez. O que fez certo, o que fez como deveria fazer. E assim, quem tem poder e autoridade para fazer alguma coisa daqui para frente, tem que fazer. Eu falo na terra mesmo. Deus faz, Deus está fazendo, Deus nunca parou. É ou não é? Às vezes a gente está olhando assim e está esperando algo de Deus, quem está esperando é Deus de nós. Né? A palavra de Deus para Samuel, até quando você vai ficar chorando aí por conta do Saul? Eu rejeitei como rei. Eu rejeitei. Então a primeira coisa, a gente não sabe o que está no coração de cada pessoa. Você não tem como falar o que está me movendo aqui agora. Você tem como falar o que eu estou falando. Você tem como falar como eu estou vestido, que é o que você está vendo. É ou não é? Você tem como falar como eu estou. Se o meu semblante está de quem está bem, de quem está saudável, de quem está firme ou não. Mas você não tem como dizer o que está aqui dentro de mim. Então, o que eu, às vezes, um ou outro que vem e me pergunta e busca ajuda, eu tenho dito o seguinte, fica com o que você está vendo. A gente não pode ignorar que quem tem algum poder, autoridade nessa terra para fazer alguma coisa, não está fazendo.
Eu, por melhor que eu queira, saiba das coisas e eu consigo mudar alguma coisa? Eu mesmo, Anderson, consigo mudar alguma coisa? Se eu pegar uma caneta Bic ou Montblanc, eu consigo assinar alguma coisa e alguém... Eu consigo mover algum poder ou não? Hã? Não. Então assim, vamos viver a nossa vida em Deus e deixar quem tem autoridade agir. E não ficar nessa, sabe? Porque eu recebi, sabe o que está acontecendo? Porque o fulano está pensando, eu não sei o que ele está pensando, não sei, eu sei o que ele está fazendo. Eu sei o que ele não está fazendo. E eu não posso passar por cima disso, ficar me alimentando, sabe, do achismo. Porque o que me preocupa nisso? A palavra de Deus em segundo lugar na vida de quem deveria ser a primeira. Você está entendendo? Gente que deveria estar lendo mais a Bíblia, está envolvida mais com o Evangelho, que muda. Nós vivemos 4 anos de um governo conservador, mas o resto da vida é de governos que não são. E Deus nos desamparou por isso? Deus foi menos para nós por conta disso? Não. Então o povo de Deus tem que se colocar no seu lugar. E qual é o nosso lugar? Depender de Deus. É olhar para... mas eu tá bom, queria, fez a tua parte. Você tem a tua consciência tranquila? Tenho. Se alguma coisa que veio à sua mão, não esse negócio de mentira porque, gente, a gente tem que tomar cuidado também e zelar pela nossa credibilidade. Tem gente da igreja, que eu até já falei pessoalmente com as pessoas, e agora falo publicamente, tem gente que me manda umas coisas que, assim, às vezes eu estou lá e falo, para, por favor, que você está se queimando. Isso não é verdade, isso não é assim. Não, porque não para com isso. Porque você manda para gente que é ímpia e você está falando que você é crente, que você conhece, sabe o versículo, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não repassa tudo que você recebe, não. Mas é ouvir, não repassa tudo que você recebe. Aí a gente se assemelha ao ímpio, aí daqui a pouco a gente está caindo naquilo que a gente condena o ímpio. Que espalha mentira, que está falando de mentira. Mas é uma mentira para o lado do bem. Não existe mentira do lado do bem, existe verdade e mentira. Então vamos focar na palavra. Vamos deixar Deus agir na nossa vida. Tem gente que está escolhendo o seu caminho ímpio. A Bíblia diz que o ímpio, que o sujo contamine-se mais ainda. E o santo? Fala o que do santo? Se santifica ainda mais. Você sabe o que a gente tem que estar envolvido agora? Santificar ainda mais. Você sabe o que a gente tem que estar pensando agora de verdade? Você sabe o que tem sido a cada dia desse mês de novembro a minha cabeça? Eu tenho pensado e alimentado meu coração de que esses 31 dias do mês de dezembro, que é o propósito da mudança, vão ser os mais intensos da minha vida. Que eu quero orar mais, eu quero jejuar mais. Hoje cedo ainda, a hora que eu acordei, eu estava tomando banho, eu estava pensando a oferta que Deus quer de mim esse ano. E eu na hora já deu até um arrepio, Senhor, oh meu Deus, é isso, opa, é isso aí, vai. Porque assim é se voltar para Deus. Esse é momento da gente estar alinhado com Deus. Tanto que tem coisas que eu já falei, eu não vou saber mais, eu não quero saber. Eu não quero gerar expectativa da terra na minha vida. Eu quero gerar expectativa do céu. E eu quero dar assunto para o céu. Eu não quero dar assunto para grupo de WhatsApp. Eu não quero ser foco de alguém, porque o fulano, porque o Anderson me falou isso, porque vai acontecer, porque é assim, porque é assim. Não, eu quero dar assunto no céu. Como é que eu vou dar assunto no céu? Se eu estiver envolvido com essas coisas da terra, que eu não tenho poder para mudar? Não, é buscando a Deus. É fazendo diferente do Simão. De querer chamar uma atenção. Gente, isso já virou meio de vida.
Tem gente que desse jeito aí, com vídeo, agora é isso, porque agora vai ser assim. Tem gente que foi eleita desse jeito. Pare e pensa um pouco. Cada hora vinha com uma nova, porque agora a gente vai, porque agora a gente precisa fazer isso, porque agora, sabe aquele negócio parece o cara lá do óleo de peixe? Que quem já viu sabe como é que é. Vem a cobrinha, o cara levanta e fala assim, agora que vai acontecer, agora que vai acontecer. Aí ele vai e joga um outro lenço em cima da cobrinha. Espera aí, vai e tal. E você fala, vai cobrinha. Que o que ele te insinua que a cobrinha ela vai pular de um lado para o outro. Você fica pensando, como é que ele vai fazer isso? E ele te prende ali. E você fica ali, né? Você vai falar assim, você já foi, né? Eu fui. Claro que eu fui. Perdi acho que 15 minutos da minha vida ali, entendeu? Por isso que eu sei contar. É claro que eu fui. Ninguém me contou isso não. Você vai falar, você já perdeu esse tempo da sua vida? Já perdi. Já perdi, não foi uma vez. Foi 2, né? Mas nunca mais. Nunca mais. Mas aprenda comigo. Quando você estiver na região ali, você foi em algum cartório ali, daquela rua lá, acho que é 15 de novembro, né? Aquela rua que começa na Sé e desce. Você vai ver no mínimo você vai ver uma dessa roda aí. A hora que você vê essa roda e vê a cobrinha, você vai falar, já lembro, já sei o que é isso aí. O cara não vai acontecer nada com a cobrinha e no final o cara vai vender óleo de peixe. E não vai ser nada bom. Eu estou vendo isso acontecer de novo. É notícia, é tal coisa. Não, porque eu tenho que estar envolvido. Sim, você tem que estar envolvido com a política, você tem que saber o que o teu deputado está votando, porque ele está te representando, o que o teu senador está aprovando, se ele está investigando o que ele deve, aquele que você votou, entendeu? Você tem que manter os teus valores, né? E querendo ou não, gostando ou não, nós temos o nosso compromisso cívico, que vai desde orar pela nossa nação, independente de quem a governe, porque nós continuamos morando aqui ainda, provisório e temporariamente nós moramos aqui, eu quero dizer, não é o Brasil, nós moramos nessa terra. Então a gente precisa de algumas coisas equilibradas. E se Deus no céu e as pessoas da terra que têm algum poder permitiram o que está acontecendo, eu não vou trocar aquilo da minha vida que vai fazer a diferença por aquilo que só vai tomar o meu tempo. E o que faz a diferença? Aquilo que eu aplico, aquilo que eu invisto, aquilo que eu semeio, aquilo que eu gasto do meu tempo, da minha energia com Deus. Como nós estamos fazendo aqui agora. É o que eu disse. Você vai sair daqui hoje muito mais grato porque eu não coloquei para você ouvir o Bom Dia, Brasil. Porque você está aqui na palavra. Você está sendo preparado, você está recebendo condição de Deus para a sua vida. Você não está recebendo a minha condição, porque o que eu estou falando para você aqui tem base. E a base não é minha, a base não é a minha cabeça. A base é a palavra de Deus. Aqui eu não estou como Simão, que eu quero te jogar para o meu lado. Você já pensou? Quantos de nós aqui que poderia trazer, gente, porque como eu vi gente se prejudicando aí fora, Deus falou comigo tal coisa. Como é que essas pessoas agora vão falar, né? Então, Deus falou comigo, eu entendi errado. Deus falou comigo, não, aqui vamos orar, vamos pedir, vamos nos preparar, vamos jejuar, vamos fazer isso. Essa é a nossa parte. Essa é a nossa parte. E para quem disse, mas orou para quê? Ixi, orei para muita coisa que eu pedi, para muita coisa que eu busquei. O que a gente não recebe de um jeito, recebe de outro. Você está entendendo? O que a gente não recebe de uma forma, a gente recebe de outra. Nada que você faz para Deus. Mas aí agora a gente volta no Simão. Uma coisa é o que eu faço para Deus, outra coisa é o que eu digo que eu faço para Deus, mas na verdade estou fazendo para mim. O Simão, em algum momento, ele quis Deus? Não. Ele queria fama, ele queria poder, ele queria algo que trouxesse o dinheiro para ele. Porque a fama que ele tinha era até então, para o que as pessoas conheciam, uma fama de quem era de Deus.
É ou não é? Como é que ele era chamado? O grande poder. De onde era o grande poder? De Deus. E as pessoas achavam que ele era um ser ali de Deus, um ser que tinha dons especiais. Aí vem alguém realmente de Deus e passa pela cidade ali daquele homem, e as pessoas agora veem realmente o que é o poder de Deus, mudando vidas, não fazendo truques, mas curando enfermidades, libertando pessoas encarceradas emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Tanto que aquele movimento foi seguido, ele era num lugar só, ficava ali. E o Evangelho não é um movimento parado, não é aquela coisa fixa, é um negócio que está em constante movimento e ele cresce. Onde o Evangelho verdadeiro passou, o verdadeiro Evangelho, qual que é o verdadeiro Evangelho? Aquele que o centro é Deus, que as pessoas são levadas para Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Onde o verdadeiro Evangelho passou, tem mudança. Tem restauração. Tem vida, tem cura. Tem como aquela água que saía do altar, que a gente fala, né? Sempre essa palavra volta. A água que saía ali pela soleira do altar e saía e ia para a direção norte, saía pela porta leste, tal como é a igreja a forma. Onde aquela água passava, ela sanitizava o lugar. Você sabe o que significa isso? Ela purificava, ela limpava, a pessoa não continuava a mesma. Lá está falando de um rio, que havia vida dentro, e o que estava contaminado fora era purificado. Então, o Evangelho, ele não me purificou? Não é o Evangelho. Então, foi outra coisa que eu recebi. O Evangelho, ele não mudou a minha vida, não mudou a minha mentalidade, então não é o Evangelho. E nós precisamos, essa palavra não é para você pensar em alguém perto de você. Não é para você imaginar agora alguém, não, deixa eu pensar em alguém, não, eu tenho que pensar. Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou buscando? Será que eu não sou um desses crentes que está mais envolvido com essas notícias aí, das quais agora não tenho mais nenhum poder, nenhuma condição? Do que lendo a Bíblia, do que orando a Deus, do que declarando e recitando salmos. Tem gente que canta a música do seu político preferido aí publicamente, mas não canta um louvor. Tem gente que fala e defende e briga. Briga pelo seu político, mas nunca defendeu. E não que ele precise de defesa, né? O bispo Fernando fala isso, né? Deus não precisa de advogados, ele precisa de testemunhas. Então, não que Deus precise de defesa, mas tem gente que quando ouve alguém falar alguma coisa do seu candidato, fala, defende, mas quando ouve falar da sua fé, não fala nada. Você sabe o que isso mostra? O que tem maior peso? O que está vindo realmente em primeiro lugar na vida da pessoa. Então, conselho prático que eu dou para cada um hoje. Vamos deixar as palavras que a gente tem recebido nos sanitizar. Se você não tinha, coloque o foco da sua mente na palavra de Deus. Pelo menos leia um versículo. Olha que não é... Estou falando de segundos, não estou falando nem de 1 minuto, estou falando de segundos. Leia um versículo de Provérbios por dia. Leia um capítulo da Bíblia por dia. Leia um provérbio, um versículo, leia um capítulo do Evangelho para saber mais de Jesus. Depois que você terminar os Evangelhos, aí escolha o livro que você quer ler, que você quer saber aquela história inteira. Que você quer entender o que aconteceu naquela fase do povo de Israel ou naquela altura da igreja primitiva que começa a partir de Atos dos Apóstolos.
que é o primeiro livro que vem depois dos Evangelhos, comece a ter mais identidade de Deus, ou seja, se identificar com Deus, conhecendo a palavra dele. O tempo que às vezes alguns passam ouvindo, eu sou uma pessoa que você quer uma coisa que eu não gosto, tanto que às vezes eu falo, não me manda áudio. Né? Primeiro que tem hora que não dá para ouvir, às vezes a pessoa te manda, fica mandando um áudio atrás do outro, quer uma resposta, eu falo, não tem. Às vezes tem lugares e situações que não tem como eu ouvir o áudio. Onde, com quem eu estou, não tem como. Eu falo sempre, você quer uma resposta rápida, manda um texto que a pessoa tem como ler. Às vezes naquela tela já do celular, né, não é? Você lê o texto, dá para você falar sim, não, pode, não pode. Eu falo, às vezes a pessoa assim, ó, pode fazer tal coisa? Manda um áudio. Você fica olhando o áudio, não dá. Você está numa reunião, que às vezes você pode ter o celular, e você está numa reunião, a pessoa manda, você vê que tem um áudio, a pessoa manda outro áudio para te perguntar, e aí? Manda um texto ali, pode ou não pode? Você pode escrever, pode o quê? Pode fazer isso? Ah, sim, não. Né? Mas às vezes a pessoa tem que mandar 10 áudios e manda um texto. Eu não tenho paciência. Mesmo quando eu posso ouvir áudio, aqueles áudios extensos, sabe? Tem gente que te manda áudio de... Eu gostava daquela época que não podia ter áudio longo. Lembra de uma época que no WhatsApp era 1 minuto. Chegar a 1 minuto, acabou, perdeu. Tem gente que te manda áudio assim de... E aí eu vejo o povo que podia, por exemplo, estar num culto. Se você ouvir 4 áudios de 15 minutos, quanto tempo dá? 1 hora! Tem gente que se pegar só 1 hora e ouvir um culto por dia, muda de vida. Mas esses 4, e não é só 4, não são só 4, às vezes ouve muito mais, cada um que chega nesses grupos aí, é porque o advogado tal, porque o ex-juiz tal, porque o fulano de tal que mora lá nos Estados Unidos que está falando, que tem contato com não sei em que lá tal, é o áudio. Às vezes você está ouvindo isso aí, só está enchendo a sua vida de uma expectativa vazia. E assim nada, não tem fato, não tem realidade. Não tem uma direção para você. E a palavra dá a direção para você. A palavra dá a direção para a tua vida. Hoje a palavra está dizendo, não seja como um Simão. Não basta estar no meio. Você precisa ter sinceridade no que está fazendo com Deus. Aliás, a gente precisa ter sinceridade em tudo o que faz, em cada área, em cada parte da nossa vida. Mas primeiro vem essa sinceridade naquilo que nós estamos fazendo com Deus. Não basta estar na igreja, não basta estar no meio dos irmãos que estão buscando o Evangelho, que estão sendo impactados, se as nossas motivações continuam sendo as mesmas de sempre. O Simão só mudou o foco do poder que ele queria, mas ele nunca se voltou para Deus com sinceridade. Tanto que até quando ele foi corrigido individualmente e ouviu de Pedro, pereça com você o seu dinheiro, o que você está fazendo está errado, você está caindo em maldição por causa disso. Mas peça perdão a Deus, que Deus pode te perdoar desse teu pecado, essa maldade do seu coração. Quando Pedro falou maldade do seu coração, quer dizer que o propósito pelo qual ele queria aquilo era mal, era para continuar tirando das pessoas por aquela agora imagem que ele teria de Deus, nova, como ele tinha antiga também. Está entendendo? Aquilo era maldade. Eu não quero Deus porque eu amo Ele, porque agora eu conheço Ele, eu quero experimentar esse poder, esse amor, eu quero essa paz, eu quero essa plenitude. Não, eu quero o poder de Deus para eu controlar pessoas. Eu quero o poder de Deus para eu manipular pessoas. E eu vou manipular para que elas me deem, para que elas façam, para que elas continuem me mantendo no lugar que eu estou. Não devemos viver assim. Nós temos que conhecer a Deus pelo que Ele é
em primeiro lugar. Segundo, pelo que Ele pode fazer por nós. Por nós, em nós, no nosso interior, na nossa vida. E não para nos colocar em um lugar, não para nos favorecer diante das outras pessoas. Quantos que ainda vivem assim? São Simãos dentro da igreja. Nunca Deus, por si só, o que não é pouco, é o propósito da pessoa. Quero conhecer Deus. Como Paulo disse, né? Quero conhecer Cristo. Sofrer suas dores. Eu quero conhecer Cristo. É difícil isso? Eu vou enfrentar dificuldade. É dolorido? Eu passo pela dor. É sacrificial? Eu pago o preço. Mas eu quero conhecer Cristo. Foi ou não foi isso que Paulo falou? Quero conhecer Cristo, passar por suas dores, seguir seus passos. Ou seja, eu não quero por conta da vantagem. Eu quero porque eu recebi esse amor. E eu não abro mão desse amor na minha vida. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados e as mãos no seu coração. Se tem outro sentimento no seu coração, se tem outros propósitos aí, diferentes daqueles que Deus tem para você. Se essa palavra ela te mostrou coisas que você até então, não percebia. Que até então você não sabia, talvez até, eu não penso que uma pessoa que... O próprio Simão, que até ele saber daquilo, até ele ouvir do Pedro que aquilo era maldade, talvez aquela foi a única maneira que ele aprendeu de viver. Mas o maior problema que ele teve foi exatamente o Pedro ter dito para ele, isso é maldade, então muda, peça perdão a Deus. E ali ele não fez nada. Ele não foi a Deus e, Senhor, me perdoa, me ajuda. Senhor, me limpa dessa maldade. Quantos aqui que aprenderam em casa, aprenderam com os pais? Quantos que aprenderam em igreja? Que tem que ter uma vida com aquele propósito, é isso aí, é tirar vantagem, é aproveitar, é pegar algumas coisas para tirar dos outros. Mas eu estou dizendo para você, como Pedro disse para o Simão, arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Não queira e não busque o poder de Deus só para um propósito material. Não se apega a coisas materiais apenas, não. Ah, Deus me fez enriquecer. Ah, Deus me deu saúde agora, eu estou melhor do que nunca, eu tenho uma força, eu tenho um vigor, eu tenho uma virilidade até. Então agora eu vou usar isso, eu vou fazer, eu vou comprar, eu vou realizar, eu vou viver, eu vou desfrutar. De repente você não sabe, não sabia que o que tem dentro de você é maldade.
sempre tem uma intenção aí por trás das obras de prejudicar alguém para se promover. Tirar de alguém para ganhar para si. E Deus, você está tentando usar Deus para isso, para te ajudar, para potencializar isso. Como Simão. Às vezes o culto você vem para isso, você dá uma oferta de dinheiro para isso. Você vai para um trabalho social só para isso. Eu já vi gente fazendo doações, expondo para ver se captava pessoas para os seus projetos. Gente que foi em trabalhos sociais e pousava ali de bom moço ou de boa moça para arrumar um par, uma namorada, um namorado, porque olha, vão me ver fazendo tal coisa. Eu já vi gente chegando e oferecendo seus talentos para depois pegar uma parcela de gente que não pegaria lá fora, com um determinado trabalho, e explorar aquilo para cobrir suas deficiências profissionais, captar a pessoa na igreja e a pessoa pela boa fé. Ah, por que você tem essa pessoa que você contratou? Eu vi ela trabalhando na igreja. Olha, se o pessoal da igreja lá contratou, deve ser bom, né? Deve ser de confiança, deve ser um bom profissional. Infelizmente, tem de tudo. Tem Simão em todo tipo de lugar. Tem Simão em todo tipo de lugar, mas que não seja eu, Simão. Que não seja você, o Simão. Senhor, eu oro agora e te peço que aqueles, meu Deus, que chegaram aqui hoje praticando essa maldade como a de Simão, aqueles, meu Pai, que tinham um estilo de vida, esse estilo de vida que tudo girava em torno de um interesse. O interesse pela imagem, o interesse pelo poder, o interesse pela fama, o interesse pelo dinheiro. E quantos, meu Deus, que até o Senhor buscavam por conta desse interesse. E somente esse interesse. Não há fé, não há temor, não há o reconhecimento, meu Deus, do teu amor. Não há quebrantamento para a verdade. Eu peço, Senhor, toca agora cada coração, cada um que ouve a tua palavra, cada um que recebe, que está aqui ouvindo a verdade. Essa não é, meu Deus, a minha verdade. Essa é a verdade da tua palavra. E eu peço que a verdade da tua palavra, ela venha tocar o coração dessa pessoa. E que aquilo que ela ainda não havia, meu Deus, pego para ela. E não havia, meu Pai, não estava vivendo, desfrutando, praticando essa verdade, que ela passe a viver. Que se há maldade, que ela se arrependa, que ela peça perdão, que ela compre o verdadeiro evangelho que muda, ainda que ela não peça, que muda a vida, que transforma, que sanitiza, que cura, que abençoa. Porque o que eu peço ao Senhor, meu Deus, é que cada um conheça, viva, pratique, esteja, meu Deus, debaixo do verdadeiro evangelho. Que os resultados na vida dessa pessoa não sejam o objetivo dela. Resultados de crescimento financeiro, resultados, meu Deus, de uma promoção pessoal, resultados, meu Deus, dela ser curada, sarada no corpo, curada na mente, que pode ser doente até então. Não, meu Deus, mas que os resultados sejam uma consequência da sinceridade, da fidelidade, da humildade dela diante do Senhor. Eu oro por um povo, meu Deus,
que se liberte, meu Pai, da maldade. Um povo que a maldade não seja mais o estilo de vida. Que não seja mais o instrumento, meu Deus, de atuação. Mas que o Evangelho de fato, de verdade, puro, limpo, com sinceridade, seja o estilo de vida dessa pessoa. Que assim ela te sirva com integridade. E que essa integridade, meu Deus, traga para ela os resultados que ela nunca conseguiu na vida com toda a força que ela já fez em qualquer lugar onde ela esteve. Mas que a obediência e que a fidelidade dela, meu Pai, traga milagres, traga mudanças e traga transformações. É o que eu peço e eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Amém.